Alô, bom dia, estamos de volta neste domingo, dia 8 de setembro de 2024, sejam todos bem-vindos. E ontem, como todo mundo sabe, o Brasil comemorou 202 anos de independência de Portugal. Foi um dia em que eu tirei folga, certo? Não, eu cheguei aqui nesse estúdio às 7 da manhã e saí às 19 da noite, para tentar resolver esse problema de som, não é? Espero que tenha conseguido pelo menos aí uns 80% do problema, de resolver o problema, mas foi realmente um dia muito trabalhoso. Então, durante o dia, confesso aos amigos, eu não vi nada sobre o 7 de setembro, sobre a comemoração da nossa independência. Então, à noite, depois de banho tomado e tal, com a cabeça já um pouco mais fresquinha, fui dar uma olhada no que tinha acontecido. Dona Lucimar já havia me alertado que em Brasília não apareceu ninguém. E aí eu vi essas fotos aqui no Diário do Poder, vocês estão vendo aí. Me chama muito a atenção esta primeira foto com inúmeros banheiros químicos, sinal de que estavam esperando uma multidão que definitivamente não apareceu. Aí fui me certificar se era real mesmo, e o Diário do Poder então dizia o seguinte, que a comemoração do 7 de setembro havia flopado lá em Brasília. Dizia a matéria da redação do Diário do Poder que a efervescência patriótica que marcava a celebração de independência do Brasil no governo anterior deu lugar a um cenário desértico nos gramados da esplanada do Ministério no sábado, ontem, 7 de setembro. Circulam nas redes sociais imagens do esvaziado desfile militar, sem povo, né? Fato que recebeu o estranhamento de poucos brasileiros que circularam em torno da esplanada. E quem tentou acessar as áreas de arquibancadas ainda teve que enfrentar tumulto no acesso à comemoração da independência. Filas alcançavam a região do Museu da República, mas o motivo foi a desorganização que provocou um tumulto, que suspendeu por 30 minutos o acesso ao local do desfile, sob a alegação de lotação das arquibancadas expostas no local. Cadê o povo? Ninguém veio, cara, olha isso! Quem já veio aqui nos anos passados, isso aqui era lindo de se ver. Tem mais política, tem mais político do que participante. Está morto isso aqui, está louco, disse um dos participantes do evento, um dos visitantes do evento. A organização do evento estimou que 30 mil pessoas compareceram ao desfile da independência. Bem, aqui então são as imagens das 30 mil pessoas que o Diário do Poder divulgou. Pois é, mas outra foto também chama a atenção, essa aqui. Aqui vocês estão vendo autoridades políticas, Jacques Wagner, Alckmin, Pacheco ao lado de Lula. E aí eu fico pensando, esses são políticos, embora Pacheco tenha chegado na festa um pouco atrasado, mas enfim, são políticos. Aí eu fico imaginando cá com os meus botões, né? O que passa na cabeça de um político olhando para a ausência, olhando para o buraco, para a lacuna deixada pelo povo? Deve passar uma espécie de terror, não é? Puxa vida, cadê o povo? Cadê os eleitores, não é não? Se bem que povo, ultimamente, veja o caso da Venezuela, né? Venezuela é um exemplo importante. Maduro discursava apenas para a militância, não é? A militância organizada, mas não tinha povo, não é? Já Edmundo Gonçalves, sim, tinha muito povo, junto com Maria Corina Machado, mas estranhamente não venceu, né? Aliás, Edmundo Gonçalves está voando para a Espanha, num avião espanhol, onde será acolhido para não ser preso. É o que dizem as vozes inteiradas do problema lá na Venezuela. Em relação ao que aconteceu na Avenida Paulista, a história foi diferente. Lá eu vi também à noite as fotos,
O número de pessoas realmente impressiona. Tem gente aí falando em 1 milhão, outros falam até em 2 milhões de pessoas. Muita gente, mas muita gente de amarelo estava na Paulista. Ali sim, tinha povo. Interessante, né? Pois é. Muito bem. A esquerda, vocês sabem, ela é praticamente um organismo internacional. Toda a esquerda em todo e qualquer país olha sempre para a esquerda americana para definir os seus rumos internos. Por isso é considerada um mecanismo internacional. Enquanto a direita pipoca aqui, pipoca ali, não tem unidade, nem mesmo, muitas vezes, o seu próprio país. Pois é, mas enfim, direita e esquerda são coisas diferentes. A esquerda, como um organismo internacional, acreditem, está entrando em pânico. Por quê? Porque a esquerda norte-americana é que tem acusado um golpe, um futuro golpe, que os deixa de cabelo em pé ou com os pelos de punta, como dizem os espanhóis. Isso porque muita gente graúda está se bandeando para os lados de Donald Trump. Povo, todo mundo sabe que Trump tem. Só que agora há um fenômeno diferente. Além de povo, muito bamba da bola, muita gente graúda, grandes investidores, políticos até mesmo com ligações entre os democratas e tal, ou políticos democratas, vamos dizer assim, não abertamente, mas muitos estão acenando com a possibilidade, sim, de se bandear para os lados do loirão. E tem um outro detalhe que preocupa ainda mais os democratas norte-americanos. Delegados estaduais que pertencem ao colégio eleitoral, que no final das contas, naqueles estados com menos representação, são os que decidem a partida, também estão migrando para os lados do loirão. E isso realmente, meus queridos amigos, assusta a esquerda. Mas tem mais. Vejam só, um exemplo do que está acontecendo nos bastidores. Vocês já ouviram falar desse senhor, o senhor Naval Ravikant? Bem, Naval Ravikant é considerado uma lenda entre os investidores. Ele é do Vale do Silício, criador de uma empresa no Vale do Silício de captação de recursos, mas, na verdade, ele é considerado uma lenda como investidor. Por quê? Porque ele tem se destacado há muitos anos como o sujeito que descobre, que tem um feeling para descobrir empresas que começam pequeninhas, mas têm potencial de explodir. E aí o que ele faz? Ele vai lá, investe muito nessas pequeninas empresas e depois fica só esperando o pão crescer. E tem se dado muito bem nisso. Foi assim com a Uber, por exemplo. Ele descobriu a Uber desse tamanho. Aí investiu e bem, hoje todo mundo sabe o que é a Uber. E foi assim também com o velho Twitter. Ele descobriu que o potencial do Twitter era imenso, mas começou a investir quando a empresa era desse tamanho. Você deu bem, né? Pois é. Por isso ele é considerado uma lenda entre os investidores. Pois bem, um indiano, Naval Ravikant, vejam só, é notícia essa semana nos Estados Unidos. A Breitbart News publicou o seguinte: o lendário investidor do Vale do Silício, Naval Ravikant, disse a Megyn Kelly, do Megyn Kelly Show, que a guerra jurídica contra o ex-presidente Donald Trump o fez sair da linha de frente, acrescentando: o momento em que você pode começar a usar a lei como arma contra seus inimigos significa o começo do fim e uma descida para uma república das bananas completa, disse ele. Foi a guerra jurídica que meio que me tirou da linha de frente. Linha de frente, nesse caso aqui, em condições normais de pressão e temperatura, é a linha de frente dos democratas. Ravikant certamente votaria nos democratas em condições normais, mas aí ele identifica então a tal da lawfare, onde a lei é usada como arma de guerra, e pula fora do barco. Ele diz: é um comportamento realmente nojento usar a lei como arma de guerra,
contra inimigos políticos. Porque é assim que você desce para uma república das bananas completa, com golpes militares e governo militar. Pois bem, então é isso aí. Mais um bamba da bola se bandeando para os lados dos republicanos, ou para o lado do loirão. E isso, vejam só, acrescenta-se também a grande migrada que deu Elon Musk, por exemplo, que também, em condições normais de pressão e temperatura, seria um democrata, talvez até discreto, mas seria um democrata, não é mais o caso. O vice de Trump também é ligado aí a essa turma dos poderosos da Big Tech e por aí vai. É muita gente se bandeando para os lados de Trump. E aí, pânico na esquerda. Emergência, pois é. Mas vejam só, não são só os bambas da bola, nem os delegados, nem o povão que está com Trump. As etnias, que são grupos relativamente unidos dentro dos Estados Unidos, também está fazendo o mesmo. Como o caso, por exemplo, dos árabes, lá na terra do tio Sam. Vejam só, essa matéria do Breitbart Politics diz o seguinte: árabes americanos estão se movendo em direção ao ex-presidente Donald Trump porque ele está prometendo paz, disse Rick Grammer, o ex-diretor interino de inteligência nacional e um dos principais aliados de Trump, isso durante uma aparição no Breitbart News no sábado. O apresentador Matthew Boyle citou uma pesquisa mostrando que 30% do eleitorado muçulmano vai apoiar Trump nessa eleição, em vez da vice-presidente Kamala Harris. Isso é um aumento de pelo menos 7% desde 2020. Bem, certamente outras etnias também estão indo em direção ao loirão, como, por exemplo, muitos judeus que votavam tradicionalmente nos esquerdistas, nos democratas, hoje parece já estão revendo os seus conceitos. Será que foi por isso que Putin deu um recado para a comunidade russa nos Estados Unidos? Eu não estou com Trump, eu não quero ver uma América grande novamente. Eu luto por algo diferente, né? Então, o meu pessoal é o que está lá, destruindo os Estados Unidos. Prestem atenção aí, russos que votam nos Estados Unidos. Na verdade, foi isso que Vladimir Putin disse, ou melhor, foi esse o recado que ele mandou para os russos norte-americanos. Pois é. Bem, se por um lado Donald Trump só cresce, o outro lado evidentemente diminui, os escândalos do outro lado alimentam ainda mais a lareira, ou a fogueira do desespero democrata. Mais sujeira debaixo do tapete de Tim Walz veio à tona no sábado, de sexta para sábado. Vejam só o que disse o Gateway Pundit. A estranha obsessão de Tim Walz com a China comunista já está bem documentada, mas só piora à medida que isso vem à tona. Agora foi revelado que, como governador de Minnesota, Walz defendeu um grupo chamado Instituto Hormel, que tem laços com o laboratório de Wuhan, na China. Bem, outros veículos de mídia também deram essa informação, como o Washington Examiner, que disse o seguinte: o governador de Minnesota, Tim Walz, defendeu um grupo que fez parceria com o Instituto de Virologia de Wuhan, na China, a organização que esteve no centro da teoria de vazamento do Covid em laboratório. E até mesmo pressionou o governo por mais ajuda financeira, o governo federal, por mais ajuda financeira ao laboratório chinês. Pois é. Ao longo dos anos, Walz promoveu um grupo sediado no seu estado, o Hormel Institute, que tem um histórico de parceria com o Instituto Wuhan de Virologia. De acordo com o Washington Examiner, essa ligação é muito antiga, vem de longa data, mas é claro, agora ele está no centro das atenções, então,
está vindo a lume. Disse o Examiner. Por mais de uma década, Walls realizou reuniões com o Horman no Instituto e visitou o centro de pesquisa, que agradeceu Walls por garantir milhões de dólares em financiamento, mostram registros. Além disso, Walls ajudou o Instituto a acumular milhões em financiamento durante seu tempo no Congresso, pressionando por mais milhões em financiamento federal para a organização. Isso ainda ou desde 2008, segundo relatos. De acordo com o Examiner, a organização também esteve envolvida com o Instituto de Virologia de Wuhan, etc, etc, etc. Pois é. Então isso aí, para quem pensava que os escândalos envolvendo gente graúda, gente do governo, políticos importantes, restringia-se apenas à família Biden com relação à China, se enganou. Tem muito mais gente nessa história, não é não? Pois é. Novos escândalos surgem a cada dia envolvendo o vice. E isso, evidentemente, vai minando a candidatura de Kamala Harris. Bem, mas vejam só, outro detalhe do porquê os democratas estão realmente apavorados. Porque agora, parece, ao que tudo indica, existem pessoas dispostas a liberar certas informações, coisa que não aconteceu na eleição passada, quando, por exemplo, o Facebook chegou a cancelar veículos importantes como o New York Post, que tinha vazado ou dado a informação em primeira mão da ligação entre Hunter Biden e a China, por conta do seu laptop apreendido. Agora até mesmo esses grandes aí que lutaram do lado dos democratas parece que estão talvez com medo ou talvez, digamos assim, prevendo a vitória de Trump e já tentando fazer amizadinha, né? Como é o caso de Mark Zuckerberg, que andou dizendo, né, se dizendo constrangido porque teve que aplicar a censura dado a pressão que recebeu do governo. Ele não queria, mas sabe como é que é, né? Se eu não faço é pior, se eu faço é ruim, se eu não faço é... tá bom, Marco, nós já entendemos. Dizem as más línguas, aliás, que, segundo as más línguas, Trump tinha dito a Mark Zuckerberg que se ele voltar à presidência e descobrir crimes de Zuckerberg, ele irá para o Chilindró. Então, realmente deve estar com medo. Mas vejam só, novas informações surgem a cada dia a respeito de como os democratas administram o país. E isso respinga também na segurança interna. Vejam só, outra matéria importante do Breitbart ontem. Sob a supervisão do governo Biden-Harris, um policial nos Estados Unidos é baleado a cada 22 horas, neste ano de 2024. Isso de acordo com a Ordem Fraternal da Polícia, cuja sigla é FOP. Mais de 260 policiais foram baleados até agora neste ano. A guerra contra os policiais continua a graçar na América, disse o vice-presidente da FOP, Joe Gamaldi, ao Breitbart, Texas. Durante os últimos 2 anos, mais de 630 policiais foram baleados. Vimos 378 policiais baleados no ano passado e um aumento de 60% desde 2018. Só neste ano vimos mais de 260 baleados. E para referência, isso é um policial baleado a cada 22 horas nos Estados Unidos. Se você duvidava que os Estados Unidos estão indo para uma república das bananas, estão tomando o aspecto de uma república das bananas, considere esses números aqui. Mais de 260 baleados só esse ano. Para referência, isso é um policial baleado a cada 22 horas na América, disse Joe Gamaldi. Pois é. Então é claro que o loirão só sobe. Essa é a tendência. Bem, eu vou ficando por aqui. Novas informações eu volto. Eventualmente, se tiver novas informações hoje, eu volto para uma segunda edição.
Espero que você tenha gostado do som. Foi muito difícil, foi um trabalho muito árduo. Então, para compensar aqui o meu trabalho, se você puder deixar o seu like, eu agradeço imensamente. E agradeceria ainda muito mais se você se tornasse membro do canal, porque afinal é a sua membresia que nos permite continuar aqui na plataforma por mais algum tempo, que nos dá condições, por exemplo, de comprar um microfone quando a necessidade exige. Eu agradeço de coração. Até depois, se Deus quiser, abençoado domingo a todos.